Olha, uma das principais coisas que me ajudou muito quando eu comecei a narrar RPG de mesa foi ter uma grande base de referências de leitura. Os livros, as descrições e tudo mais, eles ajudam muito não só na sua dicção, quanto referências para você criar história, improvisar personagens e aumentar a tensão dos momentos. Principalmente tratando de RPG de terror, livros são uma base de referência quase que fundamental. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui 5 livros de terror, ou pelo menos 5 títulos ou séries ali, que me ajudaram muito e me dão influências até hoje na hora de narrar RPG de uma maneira geral, mas em especial narrar cenas ali de suspense, de terror, de horror. Eu sou a Blitai e eu vou te mostrar tudo isso hoje em detalhes, aproveitando que outubro aí é o nosso mês do terror aqui no canal. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí pra gente no engajamento, hypa o vídeo, tá? Isso é muito importante e vem comigo. Primeiro que eu quero indicar pra vocês, talvez eu já comece roubando aqui porque é uma série de livros, mas são importantíssimos, muitos de vocês com certeza já ouviram falar, talvez até chegaram a ler, mas eu recomendo demais, que é a trilogia Hannibal, galera. Hannibal Lecter é o psiquiatra canibal aí, né? Canibal mais famoso da cultura pop e os livros me trouxeram grandes aprendizados que eu vou dividir com vocês, tá? Só para contextualizar a série, hoje em dia você pode comprar o box com a trilogia aqui facilmente, tá? Inclusive tá à venda na Amazon. Se puder, eu vou deixar o link dos livros que eu citar aqui na descrição para vocês comprarem pelo link do canal e ainda dar aquela ajudinha, tá bom? Então, o primeiro livro que nós temos aí da trilogia Hannibal é esse aqui, O Dragão Vermelho, muito bonito. A trilogia Hannibal ela foi escrita pelo autor Thomas Harris, que fez um ótimo trabalho por aqui, e nós temos no Dragão Vermelho 376 páginas. Ele conta ali a história do Hannibal já presa, mas ajudando na captura de um serial killer. E é bem interessante, eu vou falar o porquê que esses livros são uma boa referência para narrar RPG de mesa. O segundo livro, o segundo volume dessa trilogia, é o mais famoso, talvez, né, provavelmente, Silêncio dos Inocentes, talvez porque o filme, a adaptação para filme desse livro aqui, ganhou nada menos do que 5 Oscars. Então realmente é um filme maravilhoso. O segundo volume, ele tem 360 páginas, quase igual ao primeiro aí, e é, claro, uma continuação, tá? Muito bom isso daqui, realmente a trama é sensacional. E o último que nós temos é o próprio livro chamado Hannibal, e apenas Hannibal, que ele tem ali 472 páginas, tá bom? Existe um quarto livro que fala sobre a origem do Hannibal, mas eu nunca li, as pessoas falam que não é tão bom assim. Enfim, eu tô até animado em reler esses livros, agora que eu peguei eles ali, eu comecei a lembrar dos momentos do livro. Por que eu acho que esses aqui em específico são uma ótima referência para narrar RPG de mesa? Porque é muito interessante o jeito como ele faz a construção do vilão, né? Muita coisa do medo no RPG, e eu vou fazer um vídeo aqui só sobre 3 dicas para narrar RPG de medo, mas uma das principais coisas é você ter o desconhecido. O medo, ele vem do desconhecido. E o livro aqui, ele apresenta isso muito bem pra gente, porque o Hannibal, ele o tempo todo é um vilão extremamente inteligente, extremamente cativante, e que os momentos dele, por mais que sejam minoria, né, tem até um meme na internet que fala que o filme do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal ele aparece por poucos minutos, e ainda assim ele consegue ser extremamente memorável. Então esse livro aqui, a trilogia em si, mostra pra gente como que você pode fazer e ter referência pra isso, um vilão marcante nesse âmbito de terror, um vilão que é, ao mesmo tempo, amaldiçoado, medonho, horripilante, mas inteligente, instigante, que os heróis não vão apenas odiá-lo só porque ele é mau, eles vão querer entender mais, saber mais sobre ele. Pode ser que, inclusive, no meio do caminho, ele até consiga corromper algum dos heróis ali pro lado dele. Se você faz um vilão inspirado em Hannibal, isso é bem possível de acontecer. Então, fica a primeira dica aí, leiam trilogia Hannibal, brabíssimo, bom demais. Segundo livro, a segunda obra que eu queria tratar com vocês, talvez eu vou chover no molhado, mas eu sei que muita gente já ouviu falar também e nunca deu uma chance para ler. Nós estamos falando aqui de Lovecraft, HP Lovecraft. Eu tenho esse livro aqui, esse calhamaço chamado Grandes Contos. Ele tem 1.200 páginas, quantas são? 1.000 e tantas páginas. E o Lovecraft, 1.174 páginas para ser exato. E o Lovecraft, galera, ele foi um marco ali do terror. Não tem como dizer que ele não é uma grande referência para tudo que veio depois. Ele é o cara que realmente consolidou o gênero do horror. O horror, mais do que o terror, ele é literalmente o medo do desconhecido, né? O horror é isso que significa. E o Lovecraft, ele me ensinou, ele me deu uma base muito legal para mostrar pra gente o quanto que essas criaturas do desconhecido, e principalmente
essas questões de mistério envolvendo o sobrenatural, elas podem ser ao mesmo tempo muito atraentes. Isso serve para você aplicar no RPG e como uma forma de atrair os jogadores, manter eles sempre interessados. Eles sempre vão querer desvendar aquele mistério sobrenatural, tentar entender aquilo que muitas vezes não tem explicação. Ele é o famoso mestre do horror imaginativo, né? O horror surreal, o horror sem forma, aquele que não tem base. E, claro, o chamado de Cthulhu, um dos principais sistemas aí de terror e investigação, só existe por conta do Lovecraft. Então, ele realmente é uma base muito sólida e muito importante para você aí que vai narrar terror. Eu recomendo demais. Ele ensinou muito essa parte, né, de como que você faz para descrever aquele horror cósmico que é inimaginável. Como que você faz para descrever algo que não existe? Como que você pode passar para os seus jogadores a sensação de que, olha, vocês não entendem o que é isso, mas vocês precisam temer. É exatamente isso que o Lovecraft faz nos seus textos. E esse livro aqui em especial dos Grandes Contos, ele tem um plus a mais ali, ele tem uma coisa a mais, que é no finalzinho aqui, ele traz mais de 170 páginas aí, com um texto que ele escreveu, um estudo que ele escreveu, eles denominam aqui de ensaio, chamado Horror Sobrenatural em Literatura, tá? Isso aqui é muito bom, tá? É muito bom. Não é um conto do Lovecraft isso daqui, mas é um ensaio que ele fez falando sobre como o terror se desenvolve e por que a literatura de terror, ela tem esse botãozinho a mais ali que faz as pessoas ficarem o tempo todo instigada e querendo saber mais sobre aquilo. Então, cara, deem uma chance pro Lovecraft. Eu garanto pra vocês que talvez seja uma literatura difícil no começo, mas ela é muito recompensadora. Principalmente quando você lê nos olhos de quero aprender alguma coisa para mestrar RPG de mesa. Isso muda bastante também do enfoque. O nosso terceiro livro, ele vai ser um livro nacional, mas que eu gosto muito, eu tenho muito apreço. Talvez eu li ele num momento da minha vida que ele acabou me marcando demais. Inclusive, ele me inspirou tanto para fazer RPG de mesa que eu fiz uma temporada inteira de um RPG baseado nesse livro. Eu tô falando aqui de A Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari. Ele é um dos editores da editora Pipoca e Nanquim, talvez praticamente a melhor editora do Brasil na questão de livros e quadrinhos. E ele publicou um livro próprio, um livro dele, faz um tempo já, que é esse daqui da Floresta das Árvores Retorcidas. O livro, ele conta ali com aproximadamente 415 páginas e é realmente muito bom. A minha temporada, né, a temporada de RPG que eu adaptei baseada nesse livro aqui é Igreja Silenciosa, segunda temporada, que rolou no canal aí no começo do ano, tá? Ela é bem baseada, inclusive o nome da temporada é Floresta das Árvores Retorcidas, por conta desse livro aqui. Tem tudo a ver. Se você ler esse livro e for assistir a temporada, você vai pegar várias referências lá, como o Pombo, por exemplo, ele saiu desse livro aqui. E eu acho que ele é um livro, primeiro eu gosto muito dele por ser um terror nacional, um terror de muita qualidade e brasileiro. Isso prova já muitas coisas aí pra gente, né? Eu acho que a gente precisa, às vezes, desse enfoque pra literatura nacional. E ele tem descrições, localidades, incrível, assim. É uma história de terror que se passa numa cidadezinha pequena do interior mesmo. Adam, que é o protagonista, ele vai pra lá procurando um refúgio, um descanso, né, tirar a cabeça dos centros urbanos, e ele começa a descobrir coisas horríveis, inomináveis, nessa cidadezinha pequena, envolvendo, inclusive, uma igrejinha. Então foi um livro que me chamou muita atenção na época que eu li, né? Me prendeu demais e me colocou para pensar sobre o que estava nele por muito tempo depois que eu acabei de ler. Então fica a recomendação aí. Ele é muito inspirador nessa questão de fazer um RPGzinho de terror numa cidade pequena. É um clássico, né? Mas quando é muito bem feito, é algo medonho e horripilante, tá? Isso aqui eu fiquei com bastante medo nesse livro aqui. Depois eu vou chovendo molhado de novo, mas eu acho que é necessário. Tem muito livro de renome ali, muitos autores famosos, que muitas vezes, justamente por eles serem famosos, a gente renega. A gente fala, eu acho que não vou ter interesse nisso, principalmente quando se trata de clássicos, né? Eu mesmo fiz isso com esse livro aqui por muito tempo, mas eu confesso pra vocês que é brilhante, é simplesmente brilhante, e isso aqui me inspirou em muitas descrições. É perfeito para te ajudar a descrever melhor cenários de terror, pensamentos e principalmente ampliar o seu vocabulário com relação a palavras. Tô falando aqui sobre as obras de Edgar Allan Poe, talvez aí um dos maiores nomes também do terror. Eu acho que ele, o Lovecraft e o próximo que eu vou falar são a trindade do terror para mim. Eles formaram tudo que eu tenho na base de terror. Existe 2 volumes aí publicados pela Dark Side
que compilam os principais contos do Edgar Allan Poe. Esse livro aqui em específico tem alguns contos bem interessantes, ele tem vários extras no final com fotografia e tem mais de 370 páginas, tá? O outro ele tem aproximadamente isso também. E o Edgar Allan Poe ele é muito bom por conta disso, né? Você consegue descobrir várias maneiras diferentes que você pode narrar uma cena de terror. Os contos dele muitas vezes acabam abordando situações que se assemelham até certo ponto e ele descreve elas de uma maneira completamente diferente. De modo que se você não para pensar sobre isso, se você não reflete realmente sobre isso, você dificilmente vai se dar conta de que as situações eram semelhantes, né? Então, a questão que ele mais me ajudou na parte de terror foi com vocabulário e descrições. É realmente algo fantástico, mágico. Leiam Edgar Allan Poe, tá? Por muito tempo eu fiquei com o pé atrás ali, porque tipo, é um clássico, vai ser meio chato e tal, mas eu não me arrependi só de não ter lido antes, né? Porque vai te inspirar muito também, tá? Não só pra escrever histórias de terror, mas pra construir personagens de terror. O conto, ele é muito bom pra isso. E aí, galera, o último, ele tá na thumb, né? O mais clássico de todos, o rei do terror, o rei do horror. Estamos falando aqui de Stephen King, tá? Eu não tenho um livro específico para comentar com vocês do King. Eu acho que ele tem mais de 70 livros publicados no Brasil e todos eles são incríveis, tá? Eu não cheguei a ler todos, ainda não li os 70, mas mais de 30 livros do King com certeza eu já li. E eu tô aqui com It, a Coisa, que é o mais famoso dele, né? Um calhamaço também aí, com muitas e muitas páginas. Mas o King, ele tem uma característica muito legal que me deu uma base muito forte pra narrar terror. Eu comecei lendo terror com ele, e ele é muito bom pra descrever cenas, né? Ele chega às vezes até a ser um pouco prolixo com relação a isso. Prolixo é quando o cara descreve demais, né? Ele narra muita cena ali, muito ambiente e tal, e ele vai te ajudar a isso, mas principalmente a manter a atenção enquanto você descreve uma cena. Porque às vezes você tá lá falando sobre, os jogadores vão encontrar um corpo morto. Você não vai falar assim, olha, vocês abrem a porta e encontram um corpo morto. Não, o King, ele ensina a gente a fazer toda a preparação. Ele te ensina a vários passos antes, quando eles estão se aproximando da casa, você já começar a fazer uma descrição ali, mais em voz baixa, falando mais sobre o que provavelmente eles vão encontrar. O King, ele me ensinou que grande parte do terror, ele vem da preparação, e não do fato em si. O terror, principalmente em literatura e em RPG de mesa, que você não tem o jump scare, que é aquele susto repentino, ele tem que ser construído, ele precisa ser detalhado, para na hora que chegar o momento, a tensão já tá tão forte que os jogadores inevitavelmente vão sentir medo. Todos os outros autores ali me ensinaram isso, mas o King, ele é especialista nisso. Ele é especialista em desenvolver e preparar o ambiente. E quando você, muitas vezes acontece, né, quando você tá lendo o King, chega na hora da revelação do monstro, você se decepciona. Porque é aquela máxima que eu disse, o medo ele vem do desconhecido, né? Então, o King, ele faz tanta preparação que você espera um negócio vai mudar sua vida, né? Quando vai descobrir o que é um mistério. E nunca é nada demais, não corresponde às expectativas. E por que não corresponde? Porque ele fez uma excelente preparação antes. Ele fez a subida da montanha-russa ser tão prazerosa, tão construtiva, que a hora que você desce, a descida não é tão profunda assim. Então, cara, todos os livros do King são ótimos. Eu queria falar principalmente, não do It, a Coisa, mas eu queria recomendar pra vocês especificamente esse daqui, que é o Novembro de 63, tá? Esse livro aqui, ele, além de ser lindo, né, ele é muito bonito, ele foi um dos mais marcantes do King pra mim com relação a isso, quando eu penso em narrar RPG de mesa. Por quê? Novembro de 63, o mistério, ele literalmente é isso, ele é literalmente a construção. O mistério desse livro aqui, o terror dele, ele vem puramente de você construir o desconhecido. Então, o personagem do livro de Novembro de 63, ele fica ali o tempo todo percebendo que tem alguma coisa estranha, vem indícios, você se sente mal, sabe aquela sensação de angústia, assim, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não consegue dizer o quê. Tá errado, alguma coisa tá acontecendo de errado, mas o que é? O que pode ser? E ele faz essa preparação ali ao longo do livro inteiro, medonho, tá? Eu li esse livro que faz muitos anos, inclusive eu queria até relê-lo pra pegar algumas coisas ali, mas ele faz, essa aqui é a cena que mais me deixou com o pé atrás, né? Olha só como é algo simples. Ele traz aqui no final do capítulo um negócio, um outdoor, escrito ali, e isso me deixou com medo.
por que uma frase escrita que não faz sentido nenhum me deixou com medo? Porque ele havia preparado muito o terreno antes. E quando você tem alguma coisa que demonstra aquela sensação que tem alguma coisa errada, quando vem alguma coisa que constata isso, você fala, eu não tô louco, tá vendo? Tinha alguma coisa errada mesmo. E foi essa frase aqui no Outdoor. E olha, me arrepio só de lembrar. Então assim, o King ele é muito bom de referência pra isso, tá? Pra construção do medo e pra descrição de cenário de terror. E galera, pra finalizar o vídeo, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, né? Não é exatamente um livro de terror, mas me inspirou bastante também, principalmente a escrever one-shots de terror. Eu tô falando aqui de Junji Ito, a sua obra máxima, que é Tomie, né? Eu tô usando ela de exemplo aqui, mas toda a biografia do Junji Ito, ela é muito boa, é excelente para você escrever histórias rápidas de terror. Tomie ainda acaba sendo mais longo, né? Mais longa das obras do Junji Ito, mas ele tem mangás ali que são só de contos e são extremamente inspirador. Ele me ensinou muito a como fazer um terror rápido, né? Como que você consegue rapidamente ali demonstrar bizarrices e coisas medonhas em pouco tempo, em poucas páginas, e construir one-shots com terror é muito difícil por isso, né? O terror muitas vezes ele demanda tempo, ele demanda construção, e o Junji Ito ele consegue fazer isso rapidamente, ele não precisa de tanta construção assim, o que facilita bastante, né, a vida. Nós temos quase que a biografia dele completa, ou em grande parte mesmo, traduzida no Brasil pelo Pipoca Nankin, que já falei do Pipoca Nankin aqui, mas é muito bom, tá? Eu recomendo mesmo, se você curte mangás, Junji Ito, com certeza é pra você. Galera, de forma geral era isso, eu queria deixar esses livros que foram grande base da minha referência aqui. Muitos eu fui falando aqui, já me deu uma vontade enorme de relê-los. Eu recomendo demais pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que ajude alguma coisa. Deixe mais dicas aqui nos comentários pra galera, pra todo mundo que vê, a gente pode trocar dicas e fala como que esses livros te ajudaram a narrar RPG de terror, tá bom? Se puder, vira membro, clica no botão aqui embaixo, seja membro por apenas R$3 por mês. Você vira membro do canal e tem diversas vantagens, tá? Acesso antecipado aos vídeos, vai jogar o one shot aqui com a gente, você tem o grupo do WhatsApp, que é um grupo incrível, tá? E além de ajudar demais o canal. Então clica aqui, tem um vídeo explicativo te falando todos os níveis de apoio. Muito obrigado a todos os membros, nós estamos juntos demais! E é isso, galera, valeu! Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, até mais!